Meu amigo e minha amiga eleitoralista, a gente já vai chegando aí da edição de número 70, julgados, comentado do TSE, mas por favor, não se esqueça aí de já deixar teu like, curtir, comentar e compartilhar, isso é muito importante para o canal, porque com isso o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então não esquece, já deixa aí logo o like no vídeo, tá bom? Vamos aí para a nossa edição de número 70, julgados, comentados do TSE, a gente já começa com o primeiro parcelamento de multa, né? O que acontece? O TSE, ele entende que, muito embora a lei preveja que o eleitor tem direito ao parcelamento de até 60 meses, esse prazo não é um direito subjetivo. Então, o magistrado pode conceder o parcelamento de até 60 meses em caso de multa eleitoral e também, se a condição financeira do devedor representar, né, situar, nortear que esse prazo de 60 meses pode ser elastecido, também o magistrado pode conceder um parcelamento acima de 60 meses. Então, em suma, o que o TSE entende é que esses 60 meses é só o norte que a lei prevê e não necessariamente já um direito subjetivo ou uma limitação para o devedor, tá bom? Próximo entendimento, quitação eleitoral. Vamos lá. O ajuizamento de ação de nulidade por suposto vício no processo de prestação de contas, sem o pronunciamento favorável, não supera a ausência de quitação eleitoral. O que acontece? Vocês sabem que a não prestação de contas eleitoral, né, a não prestação de contas, deixa o candidato sem a quitação eleitoral. E aí o que acontece? O candidato, principalmente às vésperas de tentar concorrer perto do risco de candidatura, ele apresenta uma ação de nulidade, alegando um vício na prestação de contas, e com isso ele já entende que, como ele apresentou uma ação de nulidade, ele já presume que estaria ali com a quitação eleitoral. O TSE entende que não, que tem que ter um pronunciamento favorável nesta ação de nulidade para poder, eventualmente, afastar essa não quitação eleitoral, portanto, retornar ao status quo de quitação eleitoral. Então, não basta apenas entrar com uma ação de nulidade da prestação de contas, né? Tem que ter, obviamente, um pronunciamento judicial favorável, tá? Por falar em prestação de contas, princípio da proporcionalidade em sede de prestação de contas. A gente já falou algumas vezes aqui, né, que um dos vetores do princípio da proporcionalidade é que eventual irregularidade não pode ultrapassar a 10%, seja da arrecadação, seja da despesa. Isso é apenas um dos vetores, né? Não basta apenas ficar abaixo dos 10%. Não pode, por exemplo, comprometer a rigidez do balanço contábil e também o candidato não pode, né, revelar ali uma má-fé nessa irregularidade anotada. Tá? Mas como regra geral, como um vetor quantitativo, se a irregularidade ficar abaixo dos 10% da movimentação de campanha, em tese já dá para ensejar, já dá para aplicar o princípio da proporcionalidade. Tá? Atos de partido e reflexo eleitoral. A competência da Justiça Eleitoral para exame de atos internos do partido é excepcional. Ou seja, em tese, os atos interna corpus do partido, a Justiça Eleitoral não pode se meter, né? E ainda que isso acontecer como regra geral na justiça comum, exceto se esses atos interna corpus, de uma certa forma, tiver reflexo no pleito eleitoral. No caso aqui, era o caso de cessão de chaves do SGIP, que é um sistema de gerenciamento interno partidário, e o sistema filia, que é um sistema de filiação que a Justiça Eleitoral tem em parceria aí com os partidos. Então, nesse caso, a despeito de ser um ato interna corporis, ele tem ali um reflexo no processo eleitoral, porque sem o sistema filia não tem a filiação partidária, né? E o SGIP ele dá aí encaminhamento para diversas chaves, como por exemplo fazer registro de candidatura. Então, o evento interna corporis que envolver esse sistema, no caso aqui específico, de uma certa forma acaba tendo reflexo no processo eleitoral. E por fim, fatos supervenientes a RSED e anualidade, né? Mas aqui especificamente a gente fala mais de RSED e fato superveniente. Tá, vou ler, depois a gente sintetiza. A inelegibilidade infraconstitucional apreciada no registro de candidatura perde o seu caráter superveniente e não pode ser discutida em RSED, né? Porque olha só,
que acontece? O RSED, ele tem como causa de pedir uma inelegibilidade superveniente, né? Ou, se for pré-existente, de caráter constitucional. Mas vou ficar aqui na superveniente. Então, superveniente é aquilo que acontece após o registro de candidatura e ocorre até a data das eleições, pelo menos de acordo com o entendimento simulado do TSE. Houve uma mudança legislativa, mas isso ainda não foi enfrentado com profundidade. Legal. Só que olha só, após as eleições, após o registro de candidatura, não é o processo decidido de imediato. Se durante o trânsito do registro de candidatura uma inelegibilidade superveniente, ou seja, que aconteceu após a protocolização do registro de candidatura, for alçada no registro de candidatura, né, for aviada ou for aportada no registro de candidatura, ela perde o seu caráter superveniente, né, ou seja, porque ela foi arguída no registro de candidatura e eu não posso arguir essa mesma causa de pedir no RSED, que ocorre só lá 3 dias após a diplomação. Então, muito embora ela seja superveniente, se ela for discutida no registro de candidatura, numa IRC, por exemplo, ela não pode ser rediscutida lá no RSED por ocasião da diplomação. Tá certo, meus amigos? Essa foi a edição de número 70. Por favor, mais uma vez, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Já sabe, né? Se quiser se matricular na oficina de Direito Eleitoral, grupo de WhatsApp de Tira Dúvida, aulas em vídeos, materiais escritos por assunto, súmula comentada por assunto, só acessar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.